aula de hoje, a gente vai abordar um novo assunto, que é a programação orientada a objetos. Bom, o que é a programação orientada a objetos? Nada mais é do que um estilo diferente de programação. A gente vai enxergar então cada parte do programa como sendo um objeto. O que seria um objeto então, eu pergunto para vocês? É um pouco difícil de responder, né? Um objeto é uma coisa, né? Por exemplo, um copo é um objeto? Sim, um copo é um objeto, assim como uma laranja, ou então uma casa. Assim como um personagem também poderia ser considerado um objeto. Daí fica a dúvida. A forma como a gente está programando até agora, que não foi orientada a objetos, ela está ultrapassada? A gente precisa sempre programar orientado a objetos? Não, na verdade, quando a gente vai escrever um programa pequeno, isso não vai fazer muita diferença. O problema é quando a gente tem um programa muito grande, a gente precisa quebrar ele em partes menores, porque isso aí facilita a gente a escrever o programa e depois entender o que a gente fez e depois reutilizar apenas as partes que interessam para a gente em outros programas que a gente for criar. Por exemplo, vamos supor que eu vou escrever lá algumas linhas de código que vai criar o objeto copo. Aí se eu quiser reutilizar aquele objeto no mesmo programa ou então em outro programa que eu criar, é só ir lá e pegar aquela parte do código, que vai estar num arquivo separado. Como o nosso curso aborda somente os conceitos básicos de programação, a gente tem focado somente na programação em si, né? Mas quando a gente for criar um programa muito grande, por exemplo, um jogo comercial, ou então um programa como o Photoshop, a gente precisa passar por outras etapas anteriores à programação para poder entender o que a gente vai criar, né? Então, por exemplo, a primeira etapa é a análise. O que é a análise? A análise é entender o problema, ou então entender o que a gente vai querer, né? Então é o que fazer, então o que a gente vai fazer, né? Isso é a análise. Depois vem outra etapa, que é o design. O design é como você vai criar esse programa. Então é o planejamento de todo o programa, né? E depois disso aí, a gente vai construir o programa, né? Que é propriamente escrever o código. Então, quando a gente for escrever um programa grande, com milhares de linhas de código, por exemplo, a programação orientada a objetos, ela é a mais apropriada para poder passar por todas essas etapas aqui e construir o programa de uma forma mais fácil. Então, para facilitar o entendimento de como a gente vai criar um objeto em linguagem de programação, a gente tem aqui esse esboço. Nesse esboço, a gente, quando for criar lá no código mesmo, né, a gente vai precisar de um nome para esse objeto. A gente vai, dentro desse objeto, vamos ter propriedades. As propriedades seriam equivalentes às variáveis. Então, por exemplo, o posicionamento X, o posicionamento Y de um desenho lá, né, seria então uma propriedade do objeto. Os métodos são equivalentes às funções. Então, o que é um objeto? Um objeto é a reunião de dados, de variáveis, né, e de métodos, que são as funções. Então, a gente vai juntar variáveis e funções e vai formar um objeto. Então, aqui eu vou criar esse objeto aqui, que eu vou dar um nome para ele que vai ser conta bancária. Eu gosto muito desse exemplo de conta bancária porque a gente pode perceber que um objeto não é somente uma coisa física. Ele pode ser uma coisa abstrata, como uma conta bancária. Então, dentro de uma conta bancária, o que a gente tem de dados? A gente teria aqui um número da conta para identificar, né, o usuário dessa conta. O tipo de conta, por exemplo, se é uma poupança ou se é uma conta corrente. A data de abertura. E o balanço, que é lá a diferença lá entre o que entra e o que sai na conta, né? E os métodos, quais são as funções que a gente usaria? Bom, uma função seria abrir a conta, a outra fechar a conta, fazer depósito, fazer saque. Então aqui está construído o nosso objeto chamado conta bancária. Na aula que vem, a gente vai fazer um exemplo criando o objeto bolinha,
que vai ter a cor, o tamanho, a velocidade e a posição da bolinha, que isso aqui seria como se fossem as variáveis, né, desse objeto. E aqui, então, são as funções. A gente vai desenhar, mover a bolinha no sentido horizontal e vertical, vai rebater, fazê-la reaparecer na tela e fazê-la tremular. E, na verdade, isso aqui não é um objeto, né? Isso aqui é um molde para a gente construir o objeto em si. Isso aqui, então, é chamado de classe, que é o molde que a gente vai utilizar para fazer o objeto. Bom, então, para começar a entender sobre programação orientada a objetos, a gente vai pegar um programinha aqui e vai transformar ele num objeto da forma mais simples possível. Então eu tenho aqui 5 variáveis para criar aqui esse quadrado que a gente chamou de jogador, né? Vamos imaginar aqui que isso aqui seria o nosso jogador aqui num jogo lá de videogame. Então eu tenho aqui o posicionamento X, o posicionamento Y, a largura e a altura e a cor. E aí eu utilizo aqui no comando fill a cor, né? E no rect eu utilizo então as outras 4 variáveis. É claro que essa é a pior forma possível da gente criar um programa. Por quê? Porque isso aqui não é reutilizável. Se eu quisesse criar de novo esse mesmo jogador, eu teria que criar variáveis tudo de novo. Então não é muito bacana a gente fazer dessa forma. Uma forma que que a gente conhece num programa simples desse aqui, que funciona muito bem, seria então transformar isso aqui numa função. Então eu chamei aqui agora de jogador2 essa função aqui. E aí eu vou chamar então essa função. Como é que eu faria? A gente já estudou isso aqui, né? Jogador2, aí eu vou colocar então um posicionamento para ele. Vamos colocar aqui 200 no posicionamento X e Y. E o tamanho vamos colocar 50 também. E a cor, então, eu vou escrever aqui, ó, color, e escolher uma cor para ele, né? Vamos pegar aqui a cor azul. E aí a gente fecha aqui o parênteses. E temos aqui então uma função. Se eu quisesse agora utilizar mais de um jogador aqui, ó, eu só vou lá, se eu quisesse fazer uma cópia dele, né? Então eu tenho a função, né? De forma bem fácil, a gente move ele de lugar aqui, ó. Mas vamos apagar então isso aqui para a gente criar agora um objeto. Vamos mover ele um pouco mais para cima aqui. E vamos criar um objeto mais ou menos nessa posição aqui. Bom, então agora vamos criar de uma forma bem simples um objeto aqui. A gente então coloca o termo var, né, antes da criação do objeto, coloca o nome do objeto, jogador3, aí coloca aqui o sinal de igual, abre aqui as chaves e fecha. Então aqui a gente já tem um objeto vazio. Agora eu vou colocar aqui o que a gente chama de propriedades, que seria então semelhante às variáveis, né? Então eu coloco lá o nome, no caso aqui vai ser o x, né? 2 pontos, e aí eu coloco um valor aqui para essa propriedade, né? Então no caso aqui vamos colocar 300 para o x, aí para colocar a próxima propriedade eu separo por vírgula, ao invés de ponto e vírgula. Então x, y, largura, vamos colocar 50 também, né? E a altura. Aí separa por vírgula. E a cor. A cor então vai vir aqui do color, né? Vamos colocar uma cor verde. Então está criado aqui o nosso objeto. Agora, para chamar o objeto, eu vou chamar aqui as características aqui de forma individual, né? No fill, eu chamo aqui o jogador3. Aí eu coloco um ponto. Qual característica que eu vou querer do jogador 3 aqui no fill? A cor. Então eu tenho aqui a cor do jogador 3. E agora no rect eu vou chamar as outras propriedades, que seriam
x, y, largura e altura. Então eu tenho aqui o objeto. Então você percebe aqui que para chamar cada propriedade do objeto, a gente escreve aqui o nome do objeto, né? Põe um ponto e depois o nome da propriedade que a gente quer chamar, né? Então, vocês percebem o seguinte, que no caso aqui, eu pelo menos acho que fica mais fácil a gente construir uma função do que um objeto, né? Só que aqui no caso a gente só tem 5 propriedades, né, que seriam equivalentes a 5 variáveis. Você imagina se tivesse 50, 100, então ficaria muito complicado para a gente chamar aqui numa função, né? No caso aqui, para chamar algumas propriedades do objeto, fica mais fácil quando esse programa é muito grande. E no caso, esse objeto aqui, ele só tem propriedades até agora, né? A gente não construiu métodos para ele. Então, na aula que vem, a gente vai criar um objeto com as propriedades e os métodos, que é uma forma um pouco diferente do jeito que a gente criou aqui. Essa forma que a gente criou aqui é bem simples, né? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.